Pessoal, questão 17, começando aqui, né? Uma questão de impulso. Inclusive, siga o canal para você receber aquele impulso para passar no vestibular, viu? Bom, pergunta qual que é o valor da força média que agiu na pessoa nessa situação. Bom, a pessoa tem essa massa e vai variar a sua velocidade de 10 metros por segundo para zero. Esse 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo, né? Então a velocidade inicial, que é de 36 km por hora, equivale a 10 metros por segundo, né? Bom, eu sei então que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é a força vezes o intervalo de tempo. A variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Então essa força é F, vai agir durante 0,2 segundos, né? A massa é de 65 kg e a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Bom, nesse caso aqui o sinal não vai importar, tá? Então vai ficar F vezes 0,2 é igual a 65 vezes menos 10, né? Vai dar menos 650. Passando 0,2 dividindo, a força vai ficar igual a menos 650 sobre 0,2, que equivale a 3.250 newtons, né? Esse menos entra aqui, mas ele não é relevante nesse caso. Então, por isso, a resposta é nossa letra D. Questão 18, pessoal. Olha só. Contextualizou falando assim que as batatas passaram a ficar menos cozidas quando preparado em Santos, né? Justamente porque ela pegou o mesmo tempo de cozimento. Bom, o que está acontecendo, né? Ao ir para um lugar com maior altitude, a pressão atmosférica reduz. Então a temperatura de ebulição da água também reduz. Ou seja, ela passou a cozinhar batatas com a temperatura menor do que ela estava cozinhando. Então, utilizando o mesmo tempo de cozimento, né? Você está transferindo menos calor para a batata, então por isso ela fica menos cozida. Então a gente tem que arrumar um jeito de aumentar a quantidade de calor que a gente vai transferir para a batata. Letra A fala sobre aumentar a vazão do gás. Não adianta, porque se você aumenta a vazão do gás, você começa a queimar mais e começar a colocar mais energia. Como é a água que está transferindo calor para a batata, e a água está à temperatura de ebulição, né? Está aproximadamente a 100 graus, só que abaixo, né? Você estaria somente potencializando a ebulição, ou seja, secando a água mais rápido. A letra B, que é a resposta, fala sobre utilizar uma panela de pressão. E isso é interessante porque se você utiliza uma panela de pressão, o que acontece? Acontece justamente isso que está dito na questão. A água entrará em ebulição a uma temperatura mais alta. Então você consegue transferir calor da água para um alimento com uma água a temperatura mais alta. Ou seja, você transfere mais calor por intervalo de tempo. A letra C fala sobre colocar mais água na panela. Isso não adianta. Isso até atrapalha, na verdade, né? Porque você vai estar gastando mais energia para poder esquentar mais água. Você quer cozinhar o alimento. E a letra C fala sobre acrescentar sal de cozinha à água, o que também é válido, mas a justificativa está errada. Isso reduzirá a temperatura de ebulição? Não, isso aumenta a temperatura de ebulição, né? Só que, como a alternativa em si está errada, não pode ser a resposta. Então, por isso, é a letra B. Questão 19, pessoal. Uma questão de radiação de corpo negro. Lei dos deslocamentos de Wien. Bom, olhando o gráfico, a gente pode ver o seguinte, né? Quanto maior a temperatura de um corpo, né, maior a intensidade de radiação eletromagnética e maior é a frequência de pico também. Então, com 1600 Kelvin, a frequência de pico é essa aqui. Com 2400, a frequência de pico é essa aqui. Com 3200, a frequência de pico é essa daqui. O Sol, que a gente pode aproximar como sendo um corpo negro, que é uma emissora ideal, ele tem uma temperatura de mais ou menos 5000 Kelvin. E essa temperatura vai ter uma frequência de pico na luz visível. E maiores frequências tendem ao ultravioleta. Então vamos lá. Letra A. Quanto mais quente o corpo, menor a frequência de pico irradiada. Errado. Maior a frequência de pico irradiada. Letra B. Quanto mais frio o corpo, menores serão os comprimentos de onda irradiados, né? Se eu falo de menor o comprimento de onda, eu vou estar falando de uma frequência maior. Então a letra B é uma coisa parecida com a letra A. Quanto mais frio um corpo, maior será a frequência irradiada? Não. Letra C. Quanto mais quente um corpo, menores serão os comprimentos de ondas mais irradiados. Correto, ou seja, maiores essas frequências irradiadas, tendendo para a ultravioleta. Correto também. Letra D. Quanto mais frio o corpo, menor será a frequência de pico irradiada. Correto. Tendendo para a ultravioleta? Não, está errado. Então por isso a letra C. Uma questão de cálculo, pessoal. Uma questão de potência e energia, essa questão 20. Bom, vamos aqui então calcular qual que é o preço do quilômetro rodado pelo modelo elétrico, né? A gente tendo essa tomada de 110 volts gerando 20 amperes, a potência máxima vai ser de 2.200 watts. Então essa potência de 2.200 watts faz com que carregue completamente em 12 horas. E o carro então conseguirá rodar 300 km com ela. Então a gente calcula o preço primeiramente calculando qual que é a energia gasta, que é igual a potência vezes o intervalo de tempo. A energia então vai ser a potência
de 2,2 kW vezes 12 horas. Então a energia vai ser dada por, 2 vezes 12 vai dar 24, 0,2 vezes 12 vai dar 2,4. Então 24 mais 2,4 vai dar 26,4 kWh. E o custo então vai ser de 26,4 kWh vezes 0,85. Isso aqui vale R$ 22,44. Lembrando que isso é para andar 300 km com o modelo elétrico. Vamos então calcular qual que vai ser o preço, né, para andar os mesmos 300 km. Então, se a gente anda 10 km com 1 litro de gasolina, né, significa dizer que se eu vou andar 30 vezes mais, ou seja, 300 km, eu vou gastar 30 litros, né? E o custo vai ser de 30 vezes o preço do litro, que é R$ 5,80. Então esse custo aqui, vai dar R$ 174. A razão dos custos vai ser, R$ 174, né, dividido por 22,44. E essa razão vai dar 7,9 aproximadamente, né? Então por isso que a resposta é a letra D, 8 vezes. Bom, pessoal, uma questão bem tendenciosa essa questão 21, né? Ela coloca a letra B ali, lei da conservação de energia mecânica como distratora. Por que distratora? Porque não tem nada a ver com conservação de energia mecânica na verdade, viu? Inclusive, não é uma planta, ela transforma energia luminosa em energia química. Não tem nada a ver com energia mecânica. A resposta, então, é a segunda lei da termodinâmica. A questão fala o seguinte, para que o ser vivo mantenha sua estrutura e funcione de forma harmônica, é preciso empregar energia. Então a chave está justamente aqui no empregar energia. Ou seja, a planta precisa de empregar energia, né? Ela precisa de absorver, ela precisa de pegar uma energia de algum lugar, ela precisa fornecer energia para os seus sistemas, né? Para seus tecidos, para suas células, para que ela consiga funcionar. Ou seja, ela não consegue funcionar se a gente não colocar energia nela. Isso então faz a gente pensar justamente em máquinas térmicas. Eu não consigo gerar trabalho, né, sem empregar algum tipo de energia, seja calor, seja energia elétrica, né? Eu não consigo gerar trabalho sem energia. Então isso é justamente a segunda lei da termodinâmica. Mas uma pegadinha bem grande ela, viu? Essa questão da lei da conservação de energia mecânica atrapalha tudo. Também não pode ser lei da gravitação universal, porque não tem nada a ver com gravitação, nem lei de Boyle-Mariotti, que fala sobre transformações isotérmicas. Então, novamente, é a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica é uma coisa muito geral, né, que envolve várias partes da termodinâmica, que às vezes a gente não está ligado muito bem, né, mas tudo isso é a segunda lei da termodinâmica, que fala que é impossível gerar trabalho sem empregar energia. A segunda lei também nos diz, né, que eu não consigo converter toda a energia em trabalho. Além daquela questão lá do ciclo de Carnot, tudo isso está envolvido com a segunda lei da termodinâmica. Bom, então a questão 22 pede para a gente falar justamente sobre o que está associado a essa perda de massa do Sol, né? A gente sabe que pela equivalência massa-energia é igual a mc ao quadrado. Então é justamente isso que acontece. O Sol perde massa para converter essa massa em energia. Então não tem muita dúvida a não ser a letra B, né? A letra A fala sobre a evaporação do Sol. Não tem nada a ver, o Sol não evapora, né? A letra C fala que a perda faz com que a força gravitacional do Sol enfraqueça, levando a se desprender da Via Láctea e se tornar uma estrela isolada. Por que se tornaria uma estrela isolada? Eu não sei, né? Além do mais, né, a massa da galáxia, né, é uma massa que vai ficar na galáxia. Então, por mais que o Sol perca massa, ele converta massa em energia, né, a galáxia ainda mantém o Sol preso a ela. A letra D é a justificativa que pode fazer a gente ter dúvida, e que envolve vida da estrela também, né? Isso é um tema que está sempre caindo, sempre sendo recorrente na UFO. Bom, a perda de massa vai fazer com que o Sol, né, uma hora pare de converter hidrogênio em hélio e passe a consumir o hélio, convertendo ele em outros materiais, fundindo os núcleos. Isso realmente vai fazer ele aumentar muito e sua temperatura vai aumentar também. Só que ele não vai explodir. Quem explode é a supernova. O Sol vai virar uma gigante vermelha, né? E até uma hora que ele vai começar a consumir tanto material, que ele não vai ter como consumir mais nada, vai gastar tudo que ele vai ter. E nessa fase de gigante vermelha, né, ele vai estar muito mais quente e muito maior do que a gente conhece, vai acabar engolindo os planetas nas órbitas mais próximas, né, como por exemplo Mercúrio, Vênus, a Terra, né, Marte também. E depois disso, até onde a gente sabe, o Sol vai voltar a ficar pequenininho e vai se tornar uma anã branca. Então a letra D está errada porque fala justamente do Sol explodir, e isso não vai acontecer. Questão 23, pessoal, uma questão de empuxo,
Pergunta pra gente como se aplica o mesmo princípio apresentado por Bartolomeu no caso do balão. Por que o balão ele voa, basicamente, né? Bom, a gente sabe que o balão voa porque ele sofre um empuxo que é maior que o peso dele. E o que é o empuxo? É basicamente uma força associada ao peso daquele volume de ar, né, deslocado. E como que o ar se torna mais leve que o ar, né? Como que o ar dentro do balão fica mais leve que o ar fora do balão? Justamente por ele estar aquecido. Ele expande, né, diminui sua densidade. Então, ele ficando menos denso, fica mais leve que o ar de fora, vai sofrer uma força do ar maior que o próprio peso, né? E vai fazer ele subir. Então, é justamente o que fala a letra B. O ar no interior do balão, por estar aquecido, é mais leve que o ar exterior, o que faz com que uma força externa maior que o peso do balão atue sobre ele, fazendo-o subir. A letra A fala sobre o ar no interior, por estar fechado, está sujeito a uma maior pressão que o ar externo. Pode ter que seja o que aconteça, né? Mas isso não reduz o seu peso. Isso tenderia a aumentar o próprio peso, né? Porque eu vou colocar mais ar lá dentro. Aumentando a pressão, eu tenderia, para um mesmo volume, ter mais massa. A letra C fala que o ar no interior do balão, por estar sujeito a uma pressão constante, torna-se mais leve do que o ar externo. Isso não faz sentido nenhum. O ar, né, no geral, está sujeito a uma pressão constante da atmosfera. Isso não faz com que ele se torne menos denso, né? A letra C então viajou. Letra D. O ar no exterior do balão, por estar frio, fica menos denso do que o ar no seu interior. Errado, ele fica mais denso. Então a letra D está errada por causa disso. Então, de novo, resposta letra B. Pessoal, vamos lá para a questão 24, a última questão dessa prova, né? Introduz para a gente essa roda de Barlow. Como é que funciona? Eu ligo essa roda numa rede elétrica, né, numa fonte de tensão, e mergulho ela numa solução condutora. Então aí eu consigo fechar um circuito. Além disso, a roda tem o eixo no ponto E e pode girar livremente nesse eixo. Então olha só, o nosso circuito é justamente aqui, ó. Essa parte aí pega o circuitinho aqui, né? Pega a fonte de tensão, entra na solução condutora, estabelece um contato aqui e ele fecha aqui de novo. Então até então, a gente vai ter uma corrente subindo aqui, ó, da solução para o eixo, tá? Então vamos ver as afirmações. Quando a corrente elétrica percorre a roda metálica, ela interage com o campo magnético do ímã. Correto, né? Sofre uma força magnética do ímã e faz a roda girar. O que faz a roda girar é o torque gerado pela força elétrica. Não é a força elétrica, é a força magnética. Uma mudança no sentido da corrente elétrica não interferirá no sentido de rotação da roda metálica. Se eu inverter a corrente elétrica, né, pela regra da mão direita, basicamente a força magnética também vai inverter. Então a força magnética, que é quem gera o torque para fazer a roda girar, vai inverter de sentido. Então a roda vai também inverter de sentido. Se os polos do ímã forem invertidos, haverá inversão no sentido de rotação da roda metálica. Bom, também pensando na regra da mão direita, né, eu invertendo o sentido do campo magnético, a força magnética também vai inverter. É parecido com a 3, né? Só que no caso a 4 está certa. Então, os polos do ímã invertendo, a força magnética inverte, então o torque gerado pela força magnética também vai inverter, fazendo ela mudar de sentido de rotação. Então essa aqui está correta. Então as respostas certas vão ser apenas 1 e 4. Letra C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aí o like no vídeo e não percam as novidades, para você receber aquele impulso para passar no vestibular.